Salve, nobres e nobrezas, aqui quem fala é Maicon José, trazendo mais livros para o seu dia. Hoje daremos prosseguimento na obra Fronteiras da Inteligência, do autor rabino brasileiro Newton Bonder. E se vocês gostam de audiolivros, não deixem de conferir os outros capítulos de livros que a gente já tem, link nos cards. Inclusive estamos aí fazendo a série do A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo. Capítulo 2. Espiritualidade e empregabilidade. Quando o cérebro se faz necessário, músculos não dão conta. Quando o coração se faz necessário, o cérebro não dá conta. Quando a alma se faz necessária, o coração não dá conta. Uma palavra que vem ganhando importância é empregabilidade. Os séculos 19 e 20 foram marcados pelo emprego e pelo salário. No entanto, o futuro parece querer colocar essa forma de sustento na memória e nos museus da civilização humana. Retornamos a um modelo mais próximo à natureza em que a competitividade não garante a ninguém de antemão certo soldo no final de cada mês. Essa promessa leva ao domínio das massas e a sua exploração acarreta a falência de estados e suas previdências. E, acima de tudo, leva a um processo ineficaz de produção e criação. O próprio progresso humano encaminhou-se no sentido de corrigir essa deturpação do início do período industrial. Fomos criando formas de nos livrar dos assalariados e esta é a crise vivida mundialmente no início do século XXI. A industrialização se baseia na ideia da expansão constante do consumo, algo extremamente questionável tanto na prática como na matemática de um planeta finito. Uma economia que produz cada vez mais continuamente precisa criar massas de consumidores, e estes mesmos assalariados são a alavanca do consumo, uma espécie de moto contínuo impulsionado mais pela ingenuidade e ganância humana do que por uma profunda percepção da realidade. O conceito estático de ter-se um emprego passa a ser gradativamente substituído por formas mais dinâmicas e coerentes com a vida em que nos fazemos ou não empregáveis. E que tipo de pessoa se faz empregável nesse novo modelo? Com certeza, a menos empregável é a que detém apenas conhecimento. O técnico, quase uma extensão do trabalhador braçal, está sendo substituído pela máquina. Os computadores ou as redes de informação são técnicos absolutos disponíveis 24 horas por dia eternamente. Estão disponíveis nos bancos de memória da civilização. O técnico é substituível e está sendo substituído. Mas não é só ele. Aqueles que exerciam o papel de compreender os processos, os gerentes, também estão se tornando peças do passado. Como a compreensão faz parte da esfera da certeza, também as máquinas ocuparão a atividade de compreender e de gerenciar. Se as máquinas jogam xadrez, não saberão gerenciar? Os gerentes no modelo tradicional estarão em breve desempregados. Parte da resposta de por que empresas me convidam para dar palestras está no fato de que o mercado de trabalho está buscando o intuitivo e o reverenciador. A empregabilidade humana se fará em áreas nas quais temos excelência e competimos em desigualdade com as máquinas, as áreas da dúvida e da incerteza. Apenas aquilo que experimenta pode ter a inteligência intuitiva e a reverência. A máquina só poderá competir nessas áreas se nós as tornarmos vivas, ou humanas ou supra-humanas. Para isso, elas teriam que experimentar, entre outras coisas, a finitude e a reprodução, duas questões matrizes da vida. Portanto, o mundo do futuro irá buscar os intuitivos e os reverenciadores. O primeiro talvez seja mais fácil de compreender. Ele funciona como um membro da diretoria de uma empresa ou um partner, um parceiro em empresas mais modernas. Esse funcionário vive o risco calculado e toma uma parte nele. Faz uso de sua experiência para criar pontes entre certezas entrecortadas de dúvidas. A criação, a envolvimento, a integração, a arte, a visão, a confiança e há risco nesse processo. Quem souber fazer isso não terá problemas de se colocar no mercado de trabalho do século XXI. O segundo, o reverenciador, é em si a mão de obra do futuro. O reverenciador não só executa o trabalho do intuitivo, como é também um estrategista da intuição. A descoberta da finitude do planeta e da interconexão de toda a vida que nele existe gerou a consciência ecológica deste último século. Mas essa é apenas a ponta do iceberg de uma consciência que está por evoluir no futuro.
A ecologia contribuiu muito para estabelecer conceitos espirituais para o mercado e para os políticos. Isso porque falar sobre finitude e perceber a interconexão da vida são conceitos da espiritualidade, como veremos a seguir. Mas a ecologia nada mais é do que uma forma de reverência. Reconhecemos uma estrutura profunda da vida e oferecemos a ela o desejo de nos adaptar para não corrermos o risco de ser excluídos dela. No futuro, o empregado com consciência ecológica não será um indivíduo subversivo e perigoso aos interesses de sua empresa ou de sua economia, como ainda ocorre em nossos dias. Ele será imprescindível porque todos os produtos terão, em sua eficiência, medida também em termos de sua adequação a estratégias em favor da vida e de sua qualidade. Em outras palavras, o consumidor que compra um produto que não agride a camada de ozônio e é visto hoje como um romântico, amanhã será o cumpridor de uma lei promulgada por autoridades ecologicamente responsáveis e conscientes. Isto não é ficção, mas a execução de uma lei absoluta da economia, a oferta e a procura. Quando a demanda da vida se fizer de uma certa forma, quem puder provê-la terá um vasto mercado. Tudo isto pode parecer muito à frente de nossa realidade e em certas áreas mais do que outras o é. Mas atente para o fato de que aqueles que conseguem desenvolver reverências estão sendo valorizados em sua empregabilidade. A busca por indivíduos éticos ou com preocupação ética tem aumentado e crescerá muito. Os designers de reverências para governos, empresas ou qualquer organização humana atuante serão os construtores do futuro. Na verdade, qualquer trabalhador terá que estabelecer suas próprias reverências para sobreviver. Não haverá trabalho e contribuição à sociedade sem, no mínimo, rudimentos de espiritualidade. O que é espiritualidade? A espiritualidade sempre foi uma produção da inquietação humana e de suas dúvidas. 3 são as perguntas principais da espiritualidade que as outras formas de inteligência evitam ou tratam de forma superficial ou pragmática. De onde viemos, qual é a nossa função e para onde vamos? Tais perguntas podem parecer irrelevantes se consideramos a busca por eficiência que se faz por meio do conhecimento, da compreensão e da intuição. Essas perguntas não são importantes para se acertar nada, para resolver nada ou para ter sucesso em nada. No entanto, são fundamentais para se obter paz e alegria. A paz e a alegria são os sentimentos que se produzem quando estamos em dia com nossas obrigações e direitos. Quem não doa de si de forma apropriada ou não recebe dos outros na medida apropriada não encontra paz ou alegria. Reverenciar é conhecer certos princípios da vida sabendo valorizá-los e priorizá-los. Esses princípios essenciais compõem a preocupação da espiritualidade. Quais seriam esses princípios? O místico Lawrence Kushner classifica as principais afirmações da espiritualidade em 6 reverências essenciais. 1. A realidade é feita de várias camadas. 2. O mundo é uma passagem. 3. Tudo está interconectado. 4. Você está em todo o universo e todo o universo está em você. 5. Tudo é nada. 6. Todos nós fazemos parte do processo de transformação do universo. A espiritualidade é a inteligência baseada na incerteza que produz as 6 afirmações acima. Repare que provavelmente elas fazem sentido sem que possamos comprovar qualquer uma delas. A tarefa de quem reverencia é a de construir políticas e planos de ação individuais e coletivos que tenham como referência essas 6 afirmações. Controle versus presença. Outra forma de definir inteligência é pela capacidade de estabelecer conexões, de relacionar. Para a lógica, isso significa bananas com bananas e maçãs com maçãs. A relação, no entanto, em seu sentido mais abrangente, é o processo contínuo de contato e encontro de um elemento com outro. É a relação que permite a uma pequena peça de engrenagem fazer-se parte de todo um mecanismo. A existência da engrenagem não é suficiente para torná-la real e eficiente. Isso só lhe é fornecido pela relação que estabelece com as outras peças à sua volta. É a relação que permite o estado de presença, de estar-se em dado lugar em dado tempo. E a presença é a única forma de se realizar aquilo que nos é apropriado realizar. Qualquer um reconheceria que não é mais oportuna das ocasiões tentar fechar um negócio enquanto se está sonolento. Queremos estar alertas, presentes e atentos a todas as situações que possam ocorrer em uma transação. Assim é a presença no seu sentido mais amplo.
Aqueles que estão não apenas intelectualmente presentes, mas emocionalmente e espiritualmente presentes, se tornam mais aptos e capazes de atuar na realidade. Mas como se intensifica a presença? A presença está diretamente relacionada ao descontrole. Quanto maior o controle, menor a presença. A presença é a disposição de estar em relação e esta só acontece no próprio momento. Quanto mais nos preparamos, quanto menos espontâneos pela elaboração de estratégias e expectativas, menor será a nossa capacidade de nos relacionarmos com um dado momento. Estaremos predispostos e, nessa condição, menos atentos a oportunidades e situações inesperadas que possam ocorrer. Por outro lado, é importante enfatizar que esse processo de presença obviamente não exclui a racionalidade ou mesmo certos aspectos do controle. O controle pode ser um instrumento, mas não o veículo da presença. O veículo, o meio pelo qual nos colocamos em relação com o que há à nossa volta, é o descontrole. A medida da presença pode ser aferida pela surpresa. Todo processo eficiente deve produzir aspectos e situações surpreendentes. Sem surpresa, quando se busca controlar a realidade antecipando a presença, há perda de inteligência e, subsequentemente, de qualidade de vida. Na tradição judaica, há duas palavras com significado de alegria, sasson e simchá. A última denota satisfação por tudo estar em ordem, sob controle. Uma festa de aniversário é uma simchá, uma alegria projetada e marcada para acontecer a tal dia e a tal hora. Sasson, por sua vez, significa a alegria de ser surpreendido por uma satisfação inesperada. Viver essa forma de alegria depende de não se exagerar nas doses de controle. Em português mesmo, possuímos a raiz da palavra joia, do mesmo radical da palavra inglesa joy. Ela representa júbilo espontâneo e surpreendente. A gíria dos anos 80 resgatara esse sentido fazendo uso da expressão tudo jóia. Seu significado etimológico era profundo, uma vez que expressava a disposição para a surpresa. Era como uma declaração: estou tão bem que estou pronto a estar aqui presente e usufruir o que este momento me apresenta. O uso da presença é sempre um instrumento para a alegria que é em si o fim de qualquer processo inteligente. Podemos agora entender que inteligência e presença são a mesma coisa e que presença é uma medida de relação com o mundo externo. Quanto mais profunda for essa relação, maior a inteligência. Portanto, é medida de inteligência a capacidade de encontros de um indivíduo. É esse o segredo do mau aluno que se torna bem-sucedido. Ele compensa sua pouca capacidade de realizar relações racionais com a capacidade de manter relações físicas, afetivas e espirituais verdadeiras. Aquele que obtém alegria e paz é com certeza um artista ainda de maior refinamento na arte da inteligência, ou, como agora podemos dizer, na arte de estar presente. Encontro e inteligência. Distinguindo quadros, janelas, portas e portais. A seguir vem um trecho de outra obra. Conta-se que foram convidados para um casamento dois importantes rabinos racídicos para co-oficiar, a Rabi Levi Yitzhak de Berditchev e o Alter Rebbe, o rabino Shner Zalman. Os dois tinham características diferentes. Rabi Levi era conhecido como pessoa de grande espontaneidade, cuja alma era puro fogo. Para ele não existia um mundo, apenas a realidade de Deus. Já o Alter Rebbe era alguém para quem Deus era obviamente importante, mas existia um mundo e sua realidade. Quando orava, Rabi Levi se deslocava pela sinagoga de tal maneira que em dado momento estava em um local, logo em outro. O Alter Rebbe, por sua vez, permanecia fixo em um único lugar. No dia do dito casamento, quando os dois se dirigiam à sala em que se realizaria a cerimônia, se depararam com uma porta muito estreita, por onde não poderiam passar juntos. Como é de costume, em deferência, um propôs ao outro: "Por favor, passe primeiro." O outro recusou: "Não, de forma nenhuma, passe você primeiro." Ficaram assim por alguns instantes, até que Rabi Levi disse: "Passemos pela parede." Ao que retrucou o Alter Rebbe: "Não, é suficiente alargarmos a porta." História como relatada pelo rabino Carlebach ZL. O que essa história tem de especial é uma definição muito importante e precisa do conceito de portais, e estes, por sua vez, estabelecem as condições necessárias para o encontro. Fazendo uso da imagem da casa com portas e paredes,
Nossa história está preocupada em chamar atenção sobre a diferença, ou melhor, sobre a individualidade. Todas as relações e, portanto, inteligências têm como ponto inicial as fronteiras de nosso ser, de nossa individualidade. Estamos todos em uma casa. Nosso lar docilar é o eu. Esse lar é constituído de separações e delimitações de espaços. Essa é a sua função, ou seja, oferecer proteção e segurança por meio destas limitações. No entanto, formas de comunicação com o mundo exterior são necessárias. Se elas não existirem, a casa se torna uma prisão, e de um meio gerado para proteger e promover a vida se torna destrutiva. São 4 as formas de se criar aberturas e comunicação para além desse espaço delimitado. 1. Quadros, 2. Janelas, 3. Portas e 4. Portais. Essas comunicações, como veremos adiante, representam relações distintas com o mundo externo e, como tais, 4 diferentes níveis de inteligência. A primeira, quadros, é uma comunicação falsa. Os quadros podem estampar belíssimas paisagens de campos e florestas, mas são estáticos e não permitem qualquer interação real. Apesar de produzir um efeito de maior amplidão e menor clausura do que um espaço delimitado, essa comunicação é ilusória. Em termos de relações, os quadros representam uma relação do tipo eu-isto. Não há verdadeira possibilidade de comunicação com o mundo real por intermédio do quadro. Podemos imaginar e fantasiar através do quadro, mas em qualquer troca com a tela acontece de nós para nós. Há possibilidade de riqueza e arte na troca com o quadro, mas esta não é uma relação de presença e descontrole, uma vez que não há outro envolvido. Essas são as relações de controle absoluto. Finge-se que há uma realidade externa, mas não há qualquer abertura a essa realidade. Conta-se que 2 empresas resolveram estender sua competição para a área atlética. Organizaram uma regata de remo de 10 com, isto é, 9 pessoas remando e uma orquestrando as remadas. Uma foi vitoriosa com larga folga. A perdedora resolveu contratar os melhores consultores para entender por que haviam perdido por tão larga margem. Após meses de exaustivo estudo, os técnicos concluíram: perdemos porque o competidor tinha 9 pessoas remando e uma comandando, enquanto nós tínhamos 9 comandando e apenas uma remando. Qual é a solução, então? Os consultores ficaram de apresentar estratégias para a correção do problema. Passados mais alguns meses de estudo, concluíram: para melhorar o resultado, esse indivíduo que está remando deve fazê-lo com mais força e rapidez. Aqui não há qualquer possibilidade de uma inteligência que interaja com a realidade. O desejo por controle, consultores são muitas vezes o braço profissional desse sentimento, impede qualquer solução que venha a mexer com estruturas e conceitos. A solução tem de acontecer em um ambiente sem encontro e risco. Nesse caso, a resolução nunca chega a ser um processo, mas a simples expressão de um desejo. As janelas, por sua vez, são uma abertura real para o mundo externo, apesar de não terem a função de nos permitir entrar e sair do mundo externo. Vemos o mundo externo através delas e este também nos vê, mas há um distanciamento da realidade. As janelas podem nos surpreender, mas ainda assim estamos protegidos pela separação e pelo controle. Vejo o que acontece lá fora, mas não está acontecendo comigo. As televisões são janelas, e as telas, em particular as da internet, são janelas, windows. Elas permitem uma experiência com uma certa dose de descontrole, que denominamos virtual. O que é virtual pode até ser percebido como uma forma de relação, mas representa uma maneira muito limitada de presença. Isto porque o outro na condição virtual se torna controlável. Basta fechar a janela ou não abri-la e o outro, a surpresa e a interatividade desaparecem. O outro não tem rosto e a nosso bel prazer pode ser transformado em um isto. Já as portas nos colocam frente a frente com o outro. Podemos fechá-las ou não abri-las, mas uma vez que estejam abertas, permitem não apenas que saiamos, mas que o mundo por elas adentre. Essa presença é real. Através dela, vemos uma realidade menos idealizada. As pessoas são melhores e piores do que imaginamos, nós mesmos somos piores e melhores do que imaginamos, e nessas categorias, melhores e piores, se expressa a surpresa. Somos então surpreendidos pelos outros e por nós mesmos. Desses encontros pelas portas resulta maior inteligência. Por outro lado, a porta, pela exposição que representa, coloca a casa em verdadeiro risco.
Não é raro colocar-se nelas fechaduras e toda sorte de proteção, reconhecendo que a casa e o controle se tornam vulneráveis à surpresa existente na presença e no encontro. É nos portais, porém, que a inteligência espiritual se faz presente. Os portais simbolizam uma presença radical, comumente associada a sensações muito fortes de desagregação e perda de controle. Os portais são portas que, elas mesmas, se prestam à surpresa. Podem ser mais amplas do que inicialmente previstas ou podem até mesmo desarticular o conceito de paredes e sugerir passar-se por elas. É o rompimento desse senso de casa que está por trás do temor de desagregação que os portais disseminam. O rompimento, no entanto, não é total, uma vez que mesmo portas alargadas ou paredes permeáveis ainda resguardam uma certa estrutura de casa ou de individualidade. Todo momento de criatividade, inspiração e genialidade depende dessas portas mais amplas ou de paredes que se desfazem. E para poder experimentar isso, são necessárias paredes que possam se desfazer ou ceder espaço para portas ainda maiores sem a perda de senso da casa. É esse senso de casa, ainda que escancarada para a realidade externa, que se constitui em uma reverência. Desse encontro maior com o que está fora de nós, no limite da perda de nossa própria identidade por conta de tanta identificação e contato com o que nos é externo, é que se produz uma forma muito especial de inteligência. Ela é um passeio para fora de nossos bloqueios e ilusões e nos coloca muito próximos da realidade. Então, nobres e nobrezas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, não deixem de curtir e se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos.